Olá, está começando o programa Amor Sem Fronteiras. Este espaço aqui da Paraná, a TV educativa do Paraná, aberto a todas as igrejas evangélicas de Curitiba e também do nosso estado. No programa de hoje, conversaremos com o presidente e fundador da Igreja Visão Missionária. Olá, amigos, Deus abençoe a todos vocês. Para mim é um prazer estar novamente nesta programação. Eu sou o missionário Alexandre da Rosa, presidente da Igreja Visão Missionária, com a nossa sede aqui em Curitiba e em todo o Brasil. Para mim é uma alegria estar com vocês e eu gostaria de trazer um assunto importante. Queria falar sobre o reino de Deus, o poder do reino de Deus. A Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 20. Ali nos diz a Bíblia: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu queria falar sobre isso, sobre este reino que não consiste apenas em teorias, não consiste apenas em palavras, mas fala-nos do poder de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, também o apóstolo Paulo, ele falando sobre esse reino, ele diz: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Ele foi bem enfático, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. E o Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, Jesus disse que este Evangelho do reino de Deus seria pregado em todo o mundo, ou seja, todas as pessoas iriam conhecer esse Evangelho do reino de Deus. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer um reino. E como que nós vamos saber que estamos dentro, ou que estamos usufruindo do Evangelho do reino de Deus? Através exatamente dos sinais, porque o reino de Deus, ele traz sinais, ele traz milagres, ele traz maravilhas. Certa feita, o Senhor Jesus expulsava um mal de um corpo de uma pessoa. Os religiosos, por sua vez, criticaram a Jesus, dizendo que ele expulsava aqueles espíritos malignos, aqueles demônios, por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus responde aos religiosos: eu expulso este mal, eu expulso esse demônio pelo Espírito de Deus. E se eu faço assim, consequentemente é chegado até vós o reino de Deus. Então Jesus quis dizer o seguinte: quando o reino de Deus chega numa igreja, na vida de uma pessoa, na família, há manifestações de libertação. O Evangelho do reino de Deus está associado ao poder da libertação e ao poder da cura. Quando eu falo do reino de Deus, eu estou me referindo ao Evangelho presente. Esse reino tem as suas características. Quais são as características do reino de Deus? Primeira característica, meu amigo, é que este reino, ele é sobrenatural. O que significa a palavra sobrenatural? Que está acima do natural. Ou seja, é um evangelho do reino que manifesta o sobrenatural de Deus. Está associado ao poder, ao milagre. Então não existe evangelho sem poder. Não existe evangelho sem o sobrenatural de Deus. E eu gostaria que você que está me vendo, me assistindo, eu gostaria que você tivesse realmente uma experiência com Cristo através do Evangelho. Um Evangelho de poder, um Evangelho sobrenatural, um Evangelho que transforma a vida das pessoas. Esse Evangelho do reino, ele não é apenas palavras, ele é poder de Deus. Como eu já citei, 1 Coríntios 4, 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Então, quando nós ouvimos um evangelho, e esse evangelho não é seguido de poder, já não é evangelho, já não é reino, é religião.
Religião apresenta um evangelho histórico. A religião apresenta um evangelho obsoleto, meus amigos. Um evangelho teórico, podemos assim dizer. Um evangelho que faz as pessoas terem informações acerca de Deus, mas não conhecem esse Deus revelado, esse Deus presente. Religião é isso, são letras, são cerimônias vazias, são palavras que não têm poder, não têm a unção, não têm a presença de Deus para transformar uma pessoa. Eu gostaria que você tivesse uma experiência genuína com o verdadeiro evangelho, que não é teoria, não é histórico, não é evangelho que te traz apenas informações sobre aquilo que Deus fez, mas um evangelho que traz informações do que Deus pode fazer hoje, aqui, agora. O evangelho do reino é um evangelho presente, é um evangelho que pode mudar a tua história, que pode realmente mudar a sua vida. Quando esse evangelho do reino se manifesta, 5 coisas não podem permanecer de pé. 5 coisas: o pecado, as enfermidades, as opressões malignas, a miséria e a morte. 5 coisas que não permanecem diante desse evangelho do reino de Deus. O evangelho que faz você conhecer Deus, não apenas por informação, mas conhecer a Deus pessoalmente, conhecer um Deus revelado, um Deus que pode se revelar a você e mudar a sua história. Então, o pecado não permanece, as enfermidades não permanecem, as opressões malignas não permanecem, a miséria e a morte. Quando esse evangelho do reino entra na sua vida, o pecado é destruído, ou seja, você alcança o perdão de Deus. As enfermidades são banidas, então você recebe a cura divina. Olha aí o poder sobrenatural, não é verdade? Opressões malignas, quantas pessoas oprimidas por obras do mal, por obras espirituais. E essas opressões são destruídas pelo poder desse evangelho do reino de Deus. A miséria também é destruída, né? O contrário da miséria é a prosperidade. Nós não podemos desassociar a libertação, a cura, a prosperidade do evangelho. Porque o evangelho, meus amigos, ele veio trazer não só salvação, como além da salvação veio trazer também as curas, as libertações, as transformações, a vida, onde a morte é a vida, onde a doença, a cura, onde a miséria, a prosperidade, onde há pecado, há o perdão de Deus. Essas são as consequências do evangelho do reino de Deus. E nós, da Igreja Visão Missionária, temos pregado este evangelho e temos percebido os resultados, vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, pessoas alcançando milagres extraordinários da parte de Deus, porque não pregamos um evangelho histórico que nos informa acerca do que Deus fez no passado, mas pregamos um evangelho presente, um evangelho aqui e agora, um evangelho que traz Deus para a nossa realidade. Eu quero que você tenha essa experiência com esse evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A Bíblia fala em 1 aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 4, Paulo diz assim: o meu evangelho não constitui apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas da demonstração do poder de Deus. Então o evangelho de Paulo não era apenas palavras vazias, mas ele demonstrava o poder sobrenatural de Deus. Tem pessoas que ficam assim apavoradas ao chegar na Igreja Visão Missionária, porque elas percebem e veem o sobrenatural, há libertações, há curas divinas, ao poder da anestesia do Espírito Santo. Pessoas são tocadas, são transformadas, há grandes testemunhos, há grandes experiências com Deus. Infelizmente, estão tornando esse evangelho em mera religião da letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o poder da vida, o poder vivifica. Eu gostaria que você tivesse essa experiência com Deus. Não encher a cabeça apenas de conhecimento, mas o coração vazio da presença de Deus.
Eu gostaria que você conhecesse o reino de Deus. Jesus, quando veio aqui na terra, ele disse: é chegado até vós o reino de Deus. Aí ele ordenou, expulsando demônios e curando enfermos. Ou seja, o reino de Deus traz consigo a libertação e a cura divina. Essas são as características do evangelho do reino que é pregado em todo o mundo. Jesus, depois que ressuscitou, Jesus disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço. E esses sinais seguirão aqueles que crerem, que acreditam. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E isso não é coisa do passado, isso é algo presente. Sabe por quê? Porque Deus está vivo, o Espírito Santo está presente e Ele tem poder de mudar a tua vida. Eu acredito que estou falando com pessoas que estão sofrendo com depressão, pessoas que estão sofrendo com doenças incuráveis, não é verdade? Pessoas que estão com problemas na família, pessoas que estão sofrendo em várias áreas da sua vida, que estão amarradas, desenganadas. Quero convidar você para visitar a Igreja Visão Missionária aqui em Curitiba. Eu vou estar em 2 reuniões importantes, às quartas-feiras, às 7 da noite, e também eu vou estar presente aos domingos. Aos domingos eu vou estar às 18 horas. E nessas 2 reuniões, tanto quarta, 7 da noite, como domingo, às 6 da tarde, eu quero estar pregando um evangelho, não apenas de palavras, um evangelho que traz o poder de Deus. Não há melhor lugar pra gente ser feliz, melhor que o cantinho da gente. Não há melhor lugar pra se sentir tão bem, lugar melhor igual não tem. Não há melhor lugar, melhor que o nosso lar. Igreja do Evangelho Quadrangular, a revelação de Deus. E você vai ter uma experiência muito forte com Deus. Nós precisamos, nesses últimos dias, meus amigos, ter uma experiência verdadeira, genuína com Deus. Temos que abandonar a religião e ter um contato mais íntimo com esse Deus vivo e com esse Deus poderoso. A grande tristeza do Senhor Jesus ao chegar aqui na terra, há 2000 anos atrás, é encontrar uma Palestina cheia de templos, de sinagogas, lotada de pessoas vazias, lotada de pessoas que não tinham experiência com o Senhor. Jesus chegou a dizer aos religiosos: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles tinham informações a respeito de Deus. Eles tinham muitas filosofias, teologias, tinham informações a respeito de Deus, mas não conheciam o Deus pessoalmente, o verdadeiro Deus, a presença maravilhosa do Espírito Santo. E por causa disso, Jesus foi rejeitado pelos religiosos. E ele encontrou espaço no coração de pessoas que foram desprezadas pela sociedade. Ele encontrou espaço no coração de Bartimeu, que era um mendigo cego, que quando viu Jesus passar, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus o chamou e disse: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver, eu tenho fé, eu creio que o Senhor é Deus. E Jesus orou por ele, ele passou a ver, e Jesus disse: a tua fé te salvou. Meus amigos, existem 2 dimensões no universo: a dimensão natural e a dimensão sobrenatural. Na dimensão natural você pode ter acesso através dos sentidos, do tato, do paladar, da visão, não é verdade? Da sua razão. É a dimensão natural, é a dimensão da matéria. Porém existe a dimensão sobrenatural, que é uma dimensão invisível, que é uma dimensão espiritual,
que você só tem acesso não pelos sentidos, você só terá acesso pela fé. Aí você vai entrar no sobrenatural de Deus. Por que Jesus disse a Bartimeu, a tua fé te salvou? Porque Bartimeu, mesmo não vendo, porque a visão é um sentido físico, não é verdade? Você entra na dimensão natural pela visão, mas ele era cego. Mas pela fé ele entrou na dimensão sobrenatural. Pela fé ele entrou na dimensão espiritual e ali ele recebeu o milagre de Deus. Existem problemas na vida de muitas pessoas que não estão na dimensão natural. Existem problemas que a origem desses problemas está exatamente na dimensão sobrenatural, na dimensão espiritual. E é só através da fé que nós alcançamos a solução desses problemas, que nós entramos nessa dimensão. É através do poder de Deus, é através da fé em Jesus, é através desse evangelho do reino, não um evangelho histórico, não um evangelho teórico, não um evangelho humanista, apenas em palavras, mas um evangelho que ensina você a ter fé no poder de Deus. Aí você entra na dimensão sobrenatural, aí você descobre a origem de muitos problemas, problemas pelas quais os médicos não acham, doenças que os médicos não conseguem descobrir a origem, problemas que o advogado não pode resolver, problemas familiares, prisões satânicas. É só o poder de Deus que pode quebrar essas cadeias. Por isso eu quero convidar você para nos visitar na Igreja Visão Missionária, aqui em Curitiba, na rua Anne Frank, 4209, em frente ao Terminal do Carmo, aqui na região do Boqueirão. Bem em frente ao Terminal do Carmo, nós temos a nossa Catedral da Igreja Visão Missionária. Estamos ali com as portas abertas para receber você e sua família. Eu vou estar quarta-feira, 7h30 da noite, ou então aos domingos, às 18 horas. A reunião de domingo começa das 18, vai até às 20 horas. A entrada é franca, é gratuita e, claro, você vai receber a bênção de Deus. Católicos, evangélicos, livres pensadores, todos vocês são os meus cordiais convidados para se fazer presente e receber a bênção de Deus. E venha com a fé. Você que está doente, você que está oprimido, você que não tem paz, você que não consegue dormir à noite, você que está aí desanimado, você que encontrou decepção nas religiões, nos evangelhos históricos, que não transmite uma esperança, uma fé, que não traz Deus para a nossa realidade. Eu quero que você nos visite e tenha uma experiência muito forte com Deus. Nós precisamos hoje não é apenas conhecer a palavra de Deus, nós precisamos também, além de conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer o Deus da palavra. Isso é fundamental, isso é muito importante. Muitos conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra, não tem essa experiência genuína com Deus, tá certo? Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração. Gostaria orar por você que de repente está me assistindo e está sofrendo, está desesperançado, está passando por momentos difíceis. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir um milagre. E o milagre não é algo confuso. Basta você ter fé. Basta você crer que Deus é um Deus presente. Deus não está distante, Ele está presente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar os nossos amigos, os telespectadores, Senhor, e a todos que estão nos assistindo neste momento, que o Teu poder, o poder sobrenatural da fé, o poder dos milagres, seja abrangente na vida dos nossos amigos, que esta pessoa seja tocada pelo poder de Deus agora, que esta pessoa, meu Deus, receba uma cura divina, uma libertação, uma restauração, que estas dores, que esses males, que essas opressões sejam banidas agora, que saiam todo o mal. Agora eu ordeno no nome de Jesus e declaro, meu Deus, a cura, a libertação, a restauração na vida dos nossos amigos, em nome
de Jesus. Amém e graças a Deus. Restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus. Jamais. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Eu quero que você nos visite. Faça uma visita na Igreja Visão Missionária, na rua Anne Frank, 4209, em frente ao Terminal do Carmo, na região do Boqueirão. Eu vou estar, como já citei, quartas, às 7h30 da noite, uma reunião muito abençoada, às quartas-feiras, a noite da família, a noite da palavra de Deus, é uma bênção. E domingo dos milagres, começa às 6 da tarde, vai até às 20. É a noite dos milagres. Domingo tem sido uma bênção, louvores, adoração, palavra, poder de Deus. Venha conhecer o reino de Deus. Não esqueça, Jesus não trouxe uma religião. Jesus trouxe um reino, porque Ele é rei. Quando Ele estava na cruz, um daqueles ladrões olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão reconheceu que Jesus tinha um reino, porque Ele era rei. Então, se você reconhece que Jesus é rei e que Ele tem um reino de bênçãos, um reino de libertações, um reino de vitória, venha estar conosco na Igreja Visão Missionária. Nós aguardamos a todos, em nome de Jesus. Para mim foi uma alegria, um prazer passar esses momentos com você que está me assistindo, ouvindo a palavra do reino de Deus. Obrigado, Deus te abençoe, um beijo forte no seu coração, em nome de Jesus. Eu sou o missionário Alexandre da Rosa. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Esse nosso Deus é poderoso. Então eu convido você para orar mais uma vez, em nome de Jesus, pela sua saúde, pela sua vida, pela sua família, com o nosso pastor coordenador do programa Amor Sem Fronteiras, Irineu Rodrigues. Agora chegou um momento precioso, um momento importante, momento da gente conversar com Deus, da gente falar com Deus, momento da nossa oração, momento da nossa prece. Grande e eterno Deus, quero, Senhor Jesus, neste momento, apresentar diante dos Teus olhos as nossas crianças,
juniores, adolescentes, a nossa juventude que tanto precisa de Ti. Socorro, auxílio e força para a nossa mocidade. Alcança homens e alcança mulheres. Abençoa casais, estenda Tuas mãos para as famílias, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Abençoando as nossas autoridades civis, militares e eclesiásticas. Ó Deus, que a nossa igreja seja uma igreja ganhadora de vidas, uma igreja missionária em Tuas mãos. Continua fazendo de nós a luz da terra e o sal da terra, meu Pai, para que possamos, ó Deus, levar esta luz para multidões e levar, Senhor, essa mensagem de fé, de vida, de transformação, enquanto nós temos tempo. Alcança aqueles que estão em cadeias, nos presídios, nos hospitais, abençoando, meu Pai, poderosamente a cada pessoa que assistiu o nosso programa Amor Sem Fronteiras. É a nossa oração, a nossa prece, hoje e sempre, grande Deus. O programa Amor Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que este é um espaço aberto a todas as igrejas evangélicas de Curitiba e do nosso estado do Paraná. Então, se você faz parte de uma dessas igrejas, de algum grupo, irão acontecer eventos, entre em contato conosco. Será um prazer divulgar todos os seus eventos, divulgar a sua igreja, a sua comunidade. O nosso e-mail é tvles@live.com. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Amor Sem Fronteiras. Que Deus te abençoe.